A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINT-CT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal aqui no Rádio CT, Ciência e Tecnologia, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, ouvindo, acompanhando, dando um clique muito especial, os funcionários do INPE, DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação, Renato Archer, muito obrigado pela companhia. CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, também Centro de Lançamento de satélites, de foguetes também. O Centro de Pesquisa e aplicação de geotecnologia em desastres naturais e eventos para a região sul do Brasil e Mercosul, em Santa Maria do Rio Grande do Sul, também de triste memória por causa daquele incêndio lá. Obrigado pela companhia aí. Unidade Regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, aí na estação de recepção e gravação e a estação terrena, que fica aí no Bosque da Saúde. Muito obrigado pela companhia. E no frio do Polo Sul, a Estação Antártica nos ouvindo, comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, em Fim del Mundo, Tierra del Fuego. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Bom, Clique Jornal de hoje vai trazer o zelador da cidade. É isso, né, Shirley Marciano? Isso, ele é o zelador da nossa cidade, tem muita novidade. Tem muita coisa a contar para a gente. Ele é o secretário de Serviços Municipais aqui de São José dos Campos, o Antônio Carlos Wolf-Nadoni. Ele é conhecido como Barão. Quer dizer, agora mais do que nunca a gente fala, lá vai Barão, porque não para mais numa secretaria que cuida da manutenção da cidade. Secretário, permita chamá-lo de Barão, como o povo aqui de São José já está acostumado. Boa tarde, Barão. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os presentes e aos ouvintes. Bem, tudo bem com o Barão? Tudo bem. Antônio Carlos Wolf-Nadoni. Antônio Carlos Wolf-Nadoni. O Wolf é o quê? Alemão. É um alemão? Um alemão. Que maravilha. O Nadoni também? Nadoni tem uma interrogação. Ah, é? Me parece que é húngaro, outro fala que é polonês. Eu não tenho absoluta certeza da origem. Quer dizer, seria aqui um Silva e Santos, mais ou menos que isso aí. Meio perdido aí. Não, mas tá aí o Wolf-Nadoni. Bom, o Barão, você é o tipo de o seu trabalho já é engenheiro e está na função certa, mas o seu trabalho é como se fosse um segundo prefeito da cidade, porque nas eleições um prefeito promete, como aconteceu aqui em São José dos Campos, cuidar da cidade para a cidade cuidar da gente. Você seria o segundo prefeito. Como é que é essa sua função? Na verdade, não é bem um segundo prefeito, que seria muito forte, né, Paulinho? Tem as secretarias todas que ajudam o governo, que é uma somatória que faz, obviamente, o cumprimento do que ele planejou, do que ele considera bom para a cidade. A sua secretaria, então, é a da dor de barriga. Isso. A minha é a limpeza da casa. Quer dizer, você tem que conservar e manter uma cidade do tamanho de São José dos Campos, do município, 80 milhões de metros quadrados. 80 milhões de metros quadrados, a cidade de São José dos Campos. O município inteiro, né? Então, nós temos que ter uma área que é a área urbana e temos a área rural. Além disso, temos São Francisco Xavier, que é uma região de grande exploração aí turística, e mais as outras subprefeituras, são 3, outra em Engenho de Melo e outra na Norte. Então, a cidade em si é uma cidade, primeiro, que vinha de um nível muito bom de limpeza e conservação, e foi difícil, obviamente, um desafio muito grande, e nós mantemos e melhoramos isso aí.
São José dos Campos é conhecida como uma cidade limpa, já tem essa tradição. Já tem a tradição. Agora, você comanda um exército de quantos homens? 1.200 pessoas. 1.200 pessoas? Nossa, é muita gente, hein? Muita gente. Muita Distribuídas em 10 regionais. Quer dizer, nós fizemos por região e essas regiões, então, têm sua demanda e tem o seu administrador em cada região dessa, com uma sede central aqui no centro da cidade, que nós funcionamos onde está o gabinete. Às vezes a gente fica meio confuso. Assim, qual que é o papel da Urban e da SSM? Elas se confundem, né? Realmente existe essa confusão, inclusive a Urban é uma empresa de economia mista que não faz parte da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O que a Prefeitura tem no Urban é uma ação majoritária, como define legalmente esse tipo de empresa. Então, a Urban é uma fornecedora da Prefeitura de São José dos Campos e, dentro da legislação, ela tem possibilidade de atendimento de algumas coisas mais rápidas. Então, esse é o papel da Urban, é uma ajuda à Prefeitura de São José dos Campos. Agora, a SSM tem que trabalhar muito com a Urban, vocês andam bastante ligados, até porque vocês trabalham praticamente na mesma área, né, que é a conservação. Transporte também, né? A gente tem visto bastante parceria. Né? Isso. Na verdade, a SSM ela tem uma demanda grande de vários serviços. E um dos serviços importantes dessa demanda é a parte do lixo orgânico e reciclável. E essa é a grande parceria que nós temos com a Urban. Então, nós contratamos a Urban para fazer essa coleta do lixo orgânico e também, agora, a partir do ano que vem, de 100% do lixo reciclável. 100% do 100%. lixo? Quer dizer, esse é um trabalho, então, da SSM, que contrata a autarquia, que é a Urban, para reciclar o lixo aqui de São José dos Campos. Inclusive, você veja essa relação que eu falo que é um fornecedor comum, Urban, porque nós fazemos a negociação toda e o gerenciamento da Urban, mas nós, enquanto prefeitura, que aferimos o resultado, etc., a partir do ano que vem, provavelmente, nós iremos visitar toda essa parte para terceiros de não Urban. Que maravilha. Olha, você falou em Urban, agora eu passei aqui na Rubião Júnior, esquina ali com a Francisco Rafael, tem até uma banca de jornais muito boa lá. Do lado, colocaram 2 cofres lá no ponto de caminhão. 2 cofres sem tampa. As pessoas, e a gente sabe que vocês gastam praticamente 2 milhões de reais por ano só com a limpeza e pegando lixo que é jogado nas ruas. Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Na verdade, é bem mais que 2 milhões. Né? É muito mais? 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Que é lixo jogado na rua. Lixo jogado. Então, você veja a importância. Nós, quando assumimos, nós notamos que a cidade estava suja na sua periferia e não porque não era atendida. Nós procuramos atendê-la e não conseguimos dar fim a essa limpeza, porque vinha demanda, eu acredito, até externa à cidade, jogava o seu lixo na cidade. Então, nós fizemos um trabalho preventivo a partir de maio, captando o lixo dentro da casa para evitar que se jogasse na rua, que é o catatreco. Está funcionando. Está funcionando e é um sucesso, realmente minimizou essa parte. Agora nós entramos, e esse lixo ainda continua, mas obviamente em menos quantidade. Bem menos. Agora nós entramos junto com o SEDEC, que é a fiscalização pesada, nós já estamos com câmeras instaladas na cidade, já conseguimos captar imagem e prender algumas pessoas, e nós vamos intensificar isso daqui para frente. Bom, então, um detalhe. Falando do cofre da Rubião Júnior, tem uma câmera do COI na esquina da Rubião com a Francisco Rafael. Jogaram 2 cofres no ponto de caminhonete ali. 2 cofres. Agora, nós passamos lá, estava até com o Tiago. Nesse caso, se a câmera do COI conseguir identificar o carro que deixou lá, essas coisas todas, qual é a penalidade que a pessoa vai receber por descartar um objeto na via pública? O COI ele atua exatamente o que nós pedimos para a população, que identifique essas pessoas que sujam, tirando fotos
da placa do veículo, porque um cofre não se descarta manualmente. Foi transportado para lá, que deve ser pesado. Né? E deve ser de empresa, né? De empresa. Então, a atuação da fiscalização depende de comprovação da origem. E essa origem que é muito difícil. Então, junto com o SEDEC, nós fizemos, com o Zé Luiz, estamos implantando isso agora, que ele conseguiu, dentro da lei, uma autorização para que existam agentes avançados. O que é isso? Nós temos 1.200 pessoas distribuídas em São José dos Campos. Ele homologa e treina algumas pessoas dessa e dá autoridade para que ela atue na região. Então, nós vamos multiplicar essa fiscalização por muita fiscalização em São José dos Campos, e aí, com certeza, nós vamos conseguir pegar no Fraga, porque nós estamos andando. Hoje nós vemos e não temos autoridade. Amanhã nós vemos e temos autoridade, de atuar, podemos atuá-lo na hora. Isso. Como o secretário falou do José Luiz, só para lembrar que nós, como a gente fala para o Brasil inteiro, José Luiz é o José Luiz de Almeida. José Luiz Nunes, perdão. José Luiz Nunes, que é o secretário de Defesa do Cidadão. Exatamente. Que é o comandante da Guarda Municipal. Ele é responsável pela Guarda Municipal e por toda essa área de fiscalização, etc., que existe. Apenas para citar, porque às vezes a pessoa está nos ouvindo em Bauru, outros lá em Natal, no Rio Grande do Norte, lá na Barreira do Inferno, o secretário vai falar para inferno. Pois eu estou vendo. Nós estamos no mundo inteiro, né, Paulo? No mundo inteiro aqui, através da Rádio CT, que é a Rádio Ciência e Tecnologia. Ô Barão, então, agora os caminhões que jogam, eu acho interessante começar por aí, porque é muito. Estrada do Cajuru, região leste de São José dos Campos, os caminhões por volta das 10 da noite até as 3 da madrugada estão jogando entulho nas ruas. Essa fiscalização, ela terá um pessoal que vai operar no período noturno e pela madrugada também? Nós teremos essa câmara que nós estamos com teste piloto, mas já atuamos, quer dizer, ela já está funcionando adequadamente em vários locais de São José dos Campos. Portanto, a possibilidade de nós conseguirmos pegar esse evento vai ser muito grande daqui para frente. E a multa com relação a isso é uma multa altíssima, chega a R$18 mil. 18 mil? 18 mil reais. Para a empresa? Para quem estiver descartando. No caso do carroceiro? É o caso, aí ele varia de R$127 a R$18 mil. Então, depende do tipo de lixo que ele está descartando, por exemplo, altamente, que tem que dar um contaminante, como o gesso, a parte de amianto, a parte de lâmpadas, etc. Ou o lixo comum, ou sofá, como se encontra muito aí. Sofá tem muito. O Tebas Tebano lá do Landolfo pegou um esses dias lá e jogado bem na linha do trem. E sofá é interessante porque é um problema, né? Porque se você joga na Urban, a compactação não existe. Então, a durabilidade do aterro seria bem menor. Agora, nós estamos trazendo um equipamento que ele, mais ou menos, é uma mão de aço que tritura esse sofá e aí você melhora o destino dele. E existe outra vertente que nós estamos implantando também através da dona Margarida, né, que é a esposa do vice-prefeito. A Margarida Cópio, que é do Fundo Social. Do Fundo Social. Então, é uma oficina onde aqueles móveis e utensílios que estiverem em melhores condições, nós vamos mandar para essa oficina, eles vão refazer e faz a distribuição daí a pessoas carentes. Em Curitiba, que nós trabalhamos lá, tem isso, pega o móvel, reforma, embala, exatamente, inclusive geladeiras, fogões também. Móveis e utensílios. Acaba fazendo doação para a família de baixa renda. Você recicla de uma forma positiva social, né? Que maravilha. Bom, então lembrando aos carroceiros que a multa é de um mínimo de R$127. Agora, a boa notícia dessa multa é que você não vai poder cobrar menos que 127 para descartar alguma coisa. É isso. Cobre sempre 300, 350 por aí. Para ter uma margenzinha. Né? Antônio Carlos Wolf Nadoni, o Barão, que é o secretário de Serviços Municipais aqui de São José dos Campos, que comanda 10 regionais, além de 3 subprefeituras, é isso? Na verdade, nas subprefeituras,
Já estão incluídas essas já 10. Estão incluídas as 10 regionais. Bem, daqui a pouquinho vamos falar de um outro assunto, já que o senhor é o zelador da cidade, depois dos nossos institucionais, sobre o pernilongo, que é uma coisa terrível. Sanguessuga. Eu tenho ódio disso. Mas vamos falar como é que é o combate ao pernilongo, porque diz que agora a tendência do verão é o pernilongo, né? Agora começa a fase do pernilongo. Essa é a tendência Já estamos do verão. nos preparando. Bom, então daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, falando com o Barão, o secretário de Serviços Municipais de São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal com Antônio Carlos Wolff Nadoni, que é o Barão Secretário de Serviços Municipais aqui de São José dos Campos. Nós o colocamos aqui como zelador da cidade, como a cidade de São José dos Campos tem 80... Qual o tamanho que o secretário 80 falou? milhões de metros quadrados. O secretário já tem ideia de quantas ruas tem aqui em São Nós temos José? 700 estradas rurais. 700? Para ter ideia da dimensão. Rurais, só rurais. Só rurais. Só no município, não urbanas. Urbanas eu não tenho esse número. Mas não dá nem para contar, né? Cada dia uma rua nova aqui. Olha, são mais de 5... Então, vamos lá. São 6 mil ruas entre urbanas e rurais. Urbanas e rurais, mais ou menos. Aqui em São José dos Campos. Bom, o secretário, pernilongos, o controle desses insetos também faz parte da SSM? Controle não, matar. Matar. Agora começa a época no verão, né, onde existe muita quantidade e nós já estamos preparados e iniciando essa execução. E nós temos 2 ações específicas. Uma é o fumacê, que é até meio psicológico, eu acho, porque entra aquele óleo diesel com veneno, é a mesma coisa que você aplicar o spray, mata o pernilongo, o próximo pernilongo entra na boa no ambiente. Agora, o mais importante que nós temos é um produto inoculado na fonte. E ele mata ele antes, no foco, no ovo do pernilongo. Como é que é isso? Você joga com serragem, é um vírus vivo, né? E ele se alimenta desse óvulo do pernilongo. Então, você achando a fonte, essa é a nossa batalha, sempre achar, por exemplo, onde era ali o Termas do Vale, a região da Esplanada era cheia de pernilongo, não sei se você lembra disso, e todo mundo reclamava. E se passava o fumacê e não se resolvia. Aí foram procurando uma pesquisa e acharam uma fossa muito antiga dentro do Termas do Vale. Que era o criadouro. Matou-se lá, resolveu. Outro exemplo no centro da cidade. O Vicentino Aranha nós temos há muitos e muitos séculos. Verdade. E tinha muita fossa. E essas fossas não estavam cadastradas. Então não sabia da existência. Exatamente. Ali no bairro, ao redor do Vicentino Aranha, tinha muito pernilongo, no centro da cidade. Nós fechamos esse ano 10 fossas dentro do Vicentino Aranha. Fechamos para evitar o criadouro. Mas era um criadouro de pernilongos. Que interessante. Agora, joga com serragem? Com serragem é um vírus, eu não entendo bem. É alguma coisa que come exatamente, naturalmente, não há agressão ao meio ambiente. Que maravilha. Bom, então, pernilongo, esse ano, podemos ter certeza que vai diminuir bem. Vamos tentar sempre, né? A caça será... E os da dengue? O da dengue, inclusive. A dengue nós fizemos, até isso foi bem lembrado, o ano passado, uma ação junto com a Secretaria de Saúde, aproveitando esses 1.200 pessoas que nós temos e que nós trabalhamos com essas pessoas em locais onde tem muito lixo, muita água e muita dengue. E nós fizemos uma ação em conjunto com a Secretaria de Saúde e os índices de dengue em São José dos Campos diminuíram. Que maravilha. Então, você veja, existe uma ação que, obviamente, nós vamos dar mais ênfase esse ano para tentar minimizar esse tipo de
Bom, então a dengue também está com os dias contados, né? E São José não tem registrado houve um casos. decréscimo, né? Houve registro esse ano, no início do ano, mas houve um decréscimo em relação ao ano passado. Ô Barão, esses 1.200 funcionários da SSM que cuidam da cidade, a gente tem que fazer reverência a eles, porque você tem ali as pessoas que estão cuidando da nossa saúde, estão cuidando do nosso sono, estão cuidando das ruas, calçadas, quer dizer, são 1.200 guerreiros. Olha, eu entendo isso, eu fiquei até contente de participar de uma equipe do nível da SSM, tanto o pessoal efetivo, né, que são os contratados pela prefeitura, quanto os terceiros que trabalham, são pessoas muito dedicadas à cidade. E o efetivo, principalmente, o funcionário público, ele gosta da cidade. Ele, além de trabalhar, ele gosta do trabalho dele e da cidade. Maravilha. Então, é muito importante. Por exemplo, ontem nós fizemos um atendimento, para você ter ideia, hoje, né? 4 da manhã, estava o pessoal... 4 da manhã? Antes, para não faltar ônibus para o pessoal do Costinha... Estava o caminhão e o pessoal, às 4 da manhã, preparando uma subida, porque choveu muito e tinha dificuldade do ônibus transitar. Às 4h30 que saiu o primeiro ônibus, saiu normal. Já tranquilo, normal. Agora, e para identificar esses pontos, depende de muita informação. O secretário vive de informação. Vive de informação. E são muitas as informações, né? As 10 regionais têm que estar antenadas com a comunidade. O que nós fazemos, por exemplo, todo ano, nós entramos esse ano, assumimos em janeiro, e nós seguimos, até pessoalmente, vários pontos críticos durante essa enchente de janeiro, fevereiro, março, etc., que houve em São José dos Campos. E anotamos esses pontos, fizemos um cronograma físico de desenvolvimento de ações desses pontos. E fizemos várias ações esse ano, o que nos possibilita não voltar a esse ponto nessa chuva. Ô Barão, por falar em ações, quais são as ações? São todas positivas, mas existe uma programação da qual a SSM fez essa programação para que, olha, esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro. Em que ponto vocês estão atacando para a manutenção da cidade? Eu vou te dar uma geral do que nós estamos fazendo hoje. Por favor. Primeiro, o problema de segurança em São José dos Campos, para evitar essa insegurança e principalmente a presença em praças públicas ou em locais de grande movimento, nós fizemos uma revitalização de iluminação de modo bastante agressivo. Como? A primeira bem iluminada, que se você for lá, você vai constatar, e nós temos o antes e o depois, foi a praça lá da São Judas Tadeu, da igreja. Do Jardim Paulista. Jardim Paulista. E foi interessante que as pessoas que frequentavam à noite, que eram geralmente drogados, etc., reclamaram que a luminosidade estava muito grande e eles não podiam mais ficar lá. Que maravilha. Então, atingiu o objetivo e nós vimos voltar à praça as famílias, olha, com crianças, etc. Por falar nisso, o Barão foi citado hoje pela imprensa pelo superintendente da IDP Bandeirantes, falando sobre esse assunto, que iluminação é uma questão de segurança e que a SSM estava cuidando muito bem disso, palavra do Marcos Scarpa, o superintendente da IDP. Então, agora você veio confirmar. Então, pegando a praça do São Judas Tadeu, a igreja no Jardim Paulista. Fizemos a revitalização também da rua 7 de setembro, ali em torno do mercado municipal. O calçadão. Calçadão, inclusive lá nós remanejamos inclusive floreiras, etc., que existiam. Para não ficar nada escondido. E para proporcionar um Natal muito bom ali, né? Porque é muito movimento, muita gente, vai ficar bem iluminado e bem colorido com o complemento que nós iremos fazer de Natal. Orla do Banhado, ali, alguma iluminação especial ali? Nós pegamos, por exemplo, perto do Banhado, a Igreja Matriz, que nós iniciamos antes de ontem, eu acredito que hoje estará pronta. Demos um destaque para a matriz, porque aquela matriz é de 1643, segundo o padre Cândido. 1643. E estava muito apagada lá. E estava muita gente frequentando a noite lá, inadequada. Então, nós fizemos... Todo iluminado. Já está todo iluminado. Estamos indo para outro ponto que é importante, a Ponte Minas Gerais, que é histórica da cidade, pela entrada dos mineiros. Né? Exatamente. Foi conhecida ali como a Ponte do Prego também. Exato. Muito prego naquela ponte. Está tudo iluminado ali? Não, a ponte vai iniciar. Nós estamos terminando a matriz e iniciamos a ponte. Já está na programação.
questão de segurança. Questão de segurança. Que maravilha. Então, Rua 7 de Setembro... a Igreja São Judas Tadeu, Rua 7 de Setembro, a parte da Matriz, a Praça da Matriz, a Ponte Minas Gerais, a Praça Afonso Pena. Também, esse é importantíssimo. Isso está na programação, mas não fizemos ainda. Até janeiro nós vamos terminar isso aí, se Deus quiser. Então será uma constante essa questão de iluminação. Será uma constante nos pontos terminando. Quer dizer, a última programada seria a entrada da cidade, que eu acho que a nova entrada, que vai ser no Caneiro, que deve dar um destaque especial para a cidade. Ô Barão, então, com essa iluminação, a SSM e a Prefeitura de São José já está se preparando para aquele decreto do governo federal de repassar para as prefeituras, até acima de 50 mil habitantes, a questão da iluminação? Na verdade, não tem uma coisa a ver com a outra. A iluminação da Bandeirantes é a iluminação pública, né? Exato. E a nossa é mais a decorativa. Então, praças, logradouros específicos, né, como a Ponte Minas Gerais, etc., nós fazemos iluminação e a Bandeirantes cuida do resto. A Bandeirantes... Que é a iluminação decorativa. Decorativa. Pode ser considerado segurança também, né? Não, a iluminação sempre é segurança, né? Então, nós reforçamos uma iluminação que existe. Agora, a praça é específico, né? Então, é decorativa dentro da praça. Então, a Bandeirantes, esse processo, a partir de 31 de janeiro, nós devemos assumir toda a manutenção que existe da Bandeirantes. Está sendo negociado ainda, a cidade com menos de 50 mil está pedindo mais tempo, porque não dá, porque estrutura, não tem estrutura. Então, não tem isso, pessoal, nada. Não tem pessoal. Então, isso ainda está sendo levado, vamos dizer, vai ser definido provavelmente em janeiro. Isso. Bom, mas e vocês já começam a assumir essa questão a partir de janeiro, em São José dos Campos? A manutenção, eu acredito que sim, a partir de fevereiro. Até porque tem um prazo, né? 31 de janeiro. Esse é o prazo final. Final. Então, vocês já estão preparados. Estamos nos preparando. Maravilha. Antônio Carlos Wolff Nadoni, você falou que tem uma geral, mas a questão da segurança, que foi importante, foi apenas um ponto. Um ponto. Tem mais detalhes aí da SSM? Tem a parte, por exemplo, de pontos críticos durante a chuva, que existia muita inundação e prejudicava muito o município. E nós visitamos esse ponto, e um deles, especificamente, para te dar como exemplo, é a Travessa de Cílio Rodrigues, no bairro do Costinha. Lá, literalmente, águas fluviais todinha corria por uma rede dimensionada lá. O esgoto estava ligado na rede de águas fluviais e havia o retorno do esgoto à residência. E, para piorar, tecnicamente, ainda a rede saía no contrafluxo do rio Buquira. Então, a água de enchente do rio entrava para dentro do bairro. Que é então, isso? Realmente, era um caos. O que nós fizemos? Nós fizemos uma retificação dessa rede, tecnicamente, botando no fluxo do rio. Fizemos a ligação de esgoto em todas as casas, porque existia a rede de esgoto e a estação de levatória da Sabesp na rua. Aí nós melhoramos, calçamos todo, com guia, sarjeta, etc., tudo calçadinho, com intertravado. Fizemos um parque maravilhoso para as crianças, todo iluminado, e mais um campinho de futebol. Vocês fizeram igual o programa de televisão, Domingo Legal, lá construindo um sonho. Tiveram que refazer o bairro mas todinho. Você sabe que é bem isso que o prefeito falou para mim. Olha, a hora que você fizer, faça bem feito, nem que seja pouco. E eu tenho esse princípio também. Você já tem esse costume, esse né? costume. Que então, você é engenheiro. Somou, né? Então, nós pintamos a nossa parte e tudo. E as casas ficaram muito feias, porque não houve pintura, não tinha remate, etc. E nós não poderíamos ajudar, porque a prefeitura não pode doar material nem mão de obra ao município. Então, nós fechamos um convênio com a Convap, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, e eles cederam a tinta, e a própria mão de obra foi o munícipe que doou, e pintaram todas as residências coloridas, Paulo. Então ficou muito bonito o bairro, muito agradável, e virou hoje um ponto turístico. Ficou uma aquarela. Isso. É o bairro do Costinha. Na Travessa Cílio Rodrigues, no bairro do Costinha. Bem, Barão, nós encerramos mais 15 minutos aqui no segundo bloco. Então, daqui a pouquinho eu gostaria, depois dos nossos institucionais,
falar sobre a maneira de dizer, de uma árvore dizer 33 aqui em São José dos Campos. Parece que vocês foram vanguarda nessa questão de saber da saúde de uma árvore para não ter que quebrar o galho. Exatamente. Então, daqui a pouquinho, de volta aqui no Clique Jornal e registrando a presença do nosso secretário de Comunicação e Cultura aqui da Rádio CT, do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais da Ciência e Tecnologia, o Vitor Cortesani. Gente fina, deita numa agulha e se cobre com a linha daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Você está ouvindo pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Estamos de volta aqui no Rádio CT da Ciência e da Tecnologia com o secretário de Serviços Municipais do município de São José dos Campos, ele que comanda 10 regionais, e a gente colocou aqui como o zelador da cidade de São José dos Campos, porque é desde de um eletricista e até um encanador também, né, Barão? A abrangência é total, né? Tudo que precisa para uma manutenção, do engenheiro até meio medicina na ressonância. Olha, por falar em medicina, São José tem uma lei que não pode se cortar a árvore, mas aqui tem muitos raios, tem muita chuva, nós estamos num vale, dizem até que aqui é rota dos discos voadores que vão cair lá em Varginha, em Minas Gerais. Bom, com isso, as árvores têm sido um perigo para quem anda de automóvel. A SSM criou, implantou em São José a ressonância para saber da vida útil das árvores. Exatamente. Nós temos aqui, Paulo, em torno de 120 mil árvores que foram plantadas de forma inadequada, algumas delas no início, porque o objetivo era ter verde e não saber a qualidade da árvore, se era compatível com o ambiente que ela iria viver futuramente. Foi só plantando pela beleza. E a cidade cresceu e as árvores envelheceram. Então nós temos muitas árvores antigas em São José dos Campos, e de acordo com a lei nós só podemos cortá-la se tivermos um termo técnico dizendo, olha, pode cortá-la que ela está condenada. Esse termo técnico era totalmente visual. Então ia o profissional na árvore, via a raiz, se estava adequado, o tronco adequado, as folhas verdes. Nós deixávamos de cortar, porque ela estava boa, não poderíamos cortar, e a árvore caía, como aconteceu na Anchieta, pegando 4 veículos, inclusive quase matando uma senhora. Nesse caso, uma árvore que visualmente ela estava boa. Boa. E internamente ela estava corroída. Então nós fomos atrás de possibilidades tecnológicas, de coisas novas, e fomos até a Alemanha, consulta a origem desse aparelho da Alemanha, e trouxemos um aparelho que faz a ressonância da árvore em 3 dimensões. Então você conecta na árvore os cabos de um computador, tem o software, e ele faz a leitura interna da árvore em 3 dimensões, e aparece essa leitura em cores, e é interessante. Onde há fluxo da seiva adequado, aparece verde. Onde o fluxo está mais ou menos, é amarelo, e onde não existe esse fluxo de seiva, ou de sangue, como a gente fala para a árvore, ela está totalmente seca. E nós detectamos, então, por exemplo, aquele jequitibá lá de Eugênio de Mello, que é uma árvore que tem mais de 600 anos. Que é o cartão postal. Cartão postal. Ela foi muito judiada durante a época da Engesa, lá, né? Eles testavam um tanque na árvore, na verdade foi isso, e mais mesmo os munícipes que colocavam fogo embaixo da árvore. E foi feita uma espécie de recuperação com adubos, etc., e nós levamos esse ano e testamos com esse aparelho. Então, ela está com praticamente 50% comprometida. O jequitibá? O jequitibá. Só que, pela regra, nós poderíamos cortá-la, porque, na dúvida, obviamente, se preserva o ser humano. Então, você cortaria a árvore. Como lá está isolada, é uma árvore centenária e está em recuperação, porque foi feita a avaliação de vários anos, ela está se recompondo, isso é muito importante.
Então, continuamos com a Jequitibá lá. Mas no caso do Jequitibá, ele não oferece nenhum perigo, até porque está muito bem cercado. Isso, exatamente. A prefeitura colocou lá obstáculos para que as pessoas não cheguem no pé da árvore. Isso, exatamente. Agora, um detalhe que eu vi ali, mas a placa lá que explica sobre o Jequitibá, ele está na árvore, não poderia tirar para fora? Não, ele está dentro daquele quadrado que está cercado. Quadrado, né? Cercado, tem um cercado, uma cerca no entorno, e o que está na árvore é um suporte, uma estrutura metálica de suporte da árvore para evitar algum tipo de vento muito grande, etc. Vai escorar. Que nesse momento dê algum problema com a árvore. Ô Barão, agora, você poderia repetir sobre as cores? A azul... eu entendo assim, você imagina o ser humano, né, uma artéria onde está passando sangue, né? Então, na árvore passa a seiva, né, entre os capilares daquela madeira. A seiva se mostra... se a seiva estiver passando bem, quer dizer, o sangue está passando bem, está verde. Se está mais ou menos, está amarelo. E se não passa nada, está vermelho. Então, quando você lê o vermelho em 50%, em 40% da árvore, você já pode... Existe um atestado técnico emitido por esse software que te habilita a suprimi-la. Então, nós já estamos fazendo, obviamente, que isso nós iniciamos agora e vamos dar mais ênfase daqui para frente para conseguir fazer 120 árvores. 120 mil? Mil árvores, para evitar exatamente o medo de quem mora perto da árvore, e por isso que há muito pedido para a retirada da árvore. Você vê uma árvore com troncos enormes, aquilo parece que está podre, e você quer que ele tire de cima da tua casa. Claro, né? E a lei não nos dava oportunidade técnica de falar se ela estava boa ou ruim. Bom, então é o verde que está bem, o amarelo... O amarelo está mais ou menos... Está uns 50%? Diria mais ou menos, porque a cor ela muda, você não teve oportunidade de ver. Verde, amarelo e vermelho, que realmente está condenado. Olha, com esse trabalho, vocês já conseguiram evitar de cortar muitas árvores aqui em São José? Nós já cortamos a árvore baseada no certificado e também damos segurança ao munícipe. Mostramos para ele que a árvore está sadia. Que maravilha. Que isso psicologicamente é importante. E o mais importante, Paulo, é que nós, graças a Deus, fomos vanguarda nesse tipo de ação. No estado de São Paulo ou no Brasil? No Brasil, em prefeituras municipais. Vocês trouxeram a tecnologia direto da Alemanha, da Europa? Da Alemanha, isso só. E aplicaram em São José? E aplicamos em São José. São José e a SSM está sendo referência em relação à ressonância nas árvores. Como é que está sendo o assédio de outras prefeituras, de outros estados, em relação a isso? Olha, teve do Brasil inteiro. A ideia do Rio de Janeiro, do Norte, Nordeste, ligando para nós, nos achando até maluco de fazer uma coisa tão na frente, mas de forma positiva. Eu sempre me preocupo com a SSM e com São José, porque nós somos uma cidade considerada tecnologicamente a melhor cidade no Brasil, bem evoluída, no Brasil, bem classificada. E as nossas ações a nível municipal sempre fora da vanguarda, nunca éramos vanguarda em nada. Nós somos paranaenses, Paulo, sabemos disso. Então eu fico muito louco quando vejo assim, importou de Curitiba. Eu falei, será que nós não temos engenheiro, técnicos, para que a gente possa criar aqui coisas melhores para São José dos Campos e antes das outras cidades? Esse é o desafio dos meus engenheiros, que nós fazemos na equipe de engenheiro, e eles trabalham muito em cima disso. Olha que bacana, porque toda a base é Curitiba e tal, e agora é São José dos Campos, que é a vanguarda e que é a referência. Essa eu ganhei de Curitiba. Graças a Deus, né? Acho que temos que divulgar mais isso aí. Ô Barão, antes de fazer mais uma pergunta, agora, no Parque da Cidade eu vi uma coisa maravilhosa, não fugindo do foco da árvore. Um artista maluco de tudo, ele fez uma maravilha. Com as árvores caídas lá do Parque Municipal, ele fez verdadeiras esculturas lindas. Eu fui lá e tirei foto. Quer dizer, não dá para trazer esse rapaz de volta para fazer mais aqui em São José dos Campos. Ficou lindo o trabalho. Realmente é muito bonito, eu vi lá. Quer dizer, aproveitou uma árvore caída para fazer uma obra de arte, né? Você não tem lembrança de quem é o artista? Não, nós temos isso, porque obviamente o CEMEA deve ter registrado isso, né, o artista,
Mas vamos falar com a Andréia para trazer de volta essa pessoa. O grande pecado ali é que não tem o nome do artista, uma plaquinha, porque lindo, lindo, lindo. Não. Eu acho que pode ser vanguarda também, hein? É isso aí, fazer até uma homenagem a ele, né? Foi lindo demais. Bom, você falou sobre a pintura lá do bairro do Costinha, que arrumou a cidade, o bairro, tudo. Só que daí a casa tinha ficado feia, pintaram umas casas. A casa ficou feia, nós fizemos um convênio com a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, que cedeu as tintas, e esse convênio continua, e nós vamos fazer agora Santa Cruz 1, 2, 3, fazer mais o Jardim São José. Aqui do lado do Santa Cruz, ao lado do Paço Municipal. Do Paço Municipal. Vamos fazer o Jardim São José 2 nessa política. Olha, agora... Nós vamos deixar a cidade bonita. Eu acho que nos lugares onde é necessário. Agora, do lado direito do Paço Municipal, ali é Santa Cruz 2? Isso, 1, 2 e tem 3 lá embaixo. Está precisando ali. Então, ainda esse ano? Não, já está programado. A tinta nós estamos recebendo, essa pintura, eu acredito que começa essa semana que vem, né? Eu não tenho bem essa data, mas semana que vem. Olha, vamos colorir essa cidade. E aí a nossa parte de dar uma melhoria é na parte, um convênio que nós fizemos com a BASF, que isso é interessante. Então existe um resíduo da fabricação de tinta, e esse resíduo era jogado no lixo. Que coisa! A BASF disponibilizou o engenheiro químico deles de 30 anos, uma pessoa tecnicamente muito capaz, e ele desenvolveu uma tinta que nós vamos usar agora em São José dos Campos, também como vanguarda, para pintura de guia com acompanhamento técnico da BASF, e nós vamos incrementar isso. Junto com o engenheiro, existe grande possibilidade de botar esferas de vidro, por exemplo, no meio da tinta. Como é que e você dá luminosidade. Que maravilha! Sabe? Então, você acende o farol à noite e você vai ver o meio-fio clareando. Olha que maravilha! Vai ser uma coisa bacana. Ô Barão, então teremos uma tinta reciclada, no caso da BASF. Você vê, nós pintávamos com cal. Essa tinta ela é impermeável, ela não sai. Ele deu um tratamento aí, até eu achei interessante, não sei como, desse resíduo de pneu, de tintas pretas, com a chuva, segundo ele, sai no teste que ele está fazendo. Então, evite-se essa borrar a guia, e a durabilidade dessa ação vai ser muito grande, né? Que coisa! Então, tinta reciclada, Santa Cruz 1, 2, 3 e o São José 2. São José 2. Quer dizer, são as próximas que vão receber essa pintura feita pelos pintores da SSM. Não. Num convênio. São duas coisas. A pintura da fachada é feita com convênio com o VAP, que a prefeitura não pode doar nada ao munícipe. Então a Convap doa. E as guias, como é pública, nós é que pintamos. Aí a SSM mesmo. Que bacana. Então, mais uma vez, Santa Cruz 1, 2 e 3 e Jardim São José 2. E onde é a 2 e a 3? A Santa Cruz 1 é a tradicional. A tradicional é aqui no Nelson Dávila, né? A Nelson Dávila. Daí você desce, tem a 2. A 2. Tem um outro nome que chamam ali, mas é a Santa Cruz 2. Quer dizer, na mesma região. E a 3 é no final do anel viário do lado direito. Que maravilha. Do lado direito da prefeitura. Direito. Aquela ali que precisa, né? Tem uma unidade da Fundasa ali e tudo. Tem. Isso mesmo. Bom, Antônio Carlos Nadoni, estamos falando do zelo da cidade. Olha, vamos para um breve intervalinho e vamos para o último, para fechar. Eu gostaria que todos os assuntos que você abordou foram positivos. Agora, a preparação para o final do ano aqui e as ações da SSM para esse ano e para o ano que vem, que o orçamento já deve estar preparado para isso, não é? Exatamente. Então, daqui a pouquinho com o Barão, o secretário de Serviços Municipais, o zelador. Você ficou com esse nome agora, né? O zelador. Muito orgulho. O zelador da cidade. Que bom, o zelador de São José dos Campos. Rádio CT, Ciência e Tecnologia, o rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, não é isso, Shirley? Inovação é o nome do ministério, nossa tecnologia. Tecnologia, tá aí, tá bem, tá ligada, né? Um instante só e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal.
Você está ouvindo pela Web Rádio SINCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Bem, cá estamos de volta para a última parte. Estávamos aqui em off discutindo algumas questões artísticas. Precisamos trazer o Alcemir Palma aqui. Isso, né? A gente tocou no assunto dele aqui. Um assunto maravilhoso que são os grafites na cidade de São José. Parece que a Margarida Coppel encontrou uns rapazes que fazem verdadeiras esculturas nas paredes de São José dos Campos e seria interessante falar sobre isso. O Renato Zeca, inclusive, fotografou, coisa linda, a pintura do grafite aqui de São José. É que nós tocamos aqui, não é, Shirley, na questão desse escultor maravilhoso que pegou troncos de árvores caídas, podres, e fez leões, focas. Até você comentou que tem que ter um reconhecimento, né? Devia estar o nome dele e tal, e também pedir para ele voltar para a cidade. Né? Deve voltar. Uma coisa, Barão, voltando ao assunto, nós temos os 15 minutos finais, mas se você voltar lá no Parque da Cidade, você vai ver que é linda demais as esculturas que estão ali. O que faltou, eu concordo com você, até eu vou levar isso para frente, é o nome como reconhecimento do artista. Exatamente. Uma plaquinha de identificação. Exatamente. Eu acho isso muito importante, porque realmente as esculturas são lindas. Né, lindas, lindas, lindas para poder fazer por aí. Bom, Barão, Antônio Carlos Wolff Nadoni, o secretário de Serviços Municipais, que comanda 1.200 cérebros, né? Porque a pessoa tem que ter muito carinho pela cidade para fazer uma cidade bonita. O slogan da cidade de São José dos Campos, inclusive, é serviço que toca a cidade, parece que é isso, né? Isso. Quer dizer, e esse serviço, a base é a SSM, com 10 regionais cuidando 24 horas da cidade. Eu acho que o corpo a corpo com o munícipe é feito pela SSM, porque nós estamos presentes na cidade em todos os locais, em todas as emergências ou em todas as coisas preventivas. Então a SSM retrata bem o governo nesse aspecto, né? E eu, quando o Carlinhos me convidou para ser secretário da SSM, ele falou: o que eu peço para você é integridade, honestidade, gerenciamento, né, mas principalmente que governe com o coração. E isso eu acho fundamental, sabe? Eu venho de uma área, eu tenho 16 anos essa ação social e eu gosto disso. E eu sempre sonhei ter uma ferramenta mais forte para fazer o bem. E essa ferramenta, o Carlinhos me deu essa oportunidade. Maravilha. Então você une o útil ao agradável, né? Você tem condições de agir nas comunidades carentes com uma arma muito pesada. Então é muita responsabilidade a SSM. Que coisa. Então nós fizemos lá, por exemplo, a precaução. Eu tenho 40 anos de gerenciamento de empresas particulares, então eu sei o que é gerenciamento. Fizemos um planejamento estratégico inicialmente. Esse planejamento nos mostrou que nós precisaríamos de um investimento em torno de 28 milhões para atender 100% a demanda de São José. E nós recebemos um orçamento ruim. Então nós tivemos que gerenciar. O que seria isso? Uns 20% a menos? Para você entender, por exemplo, você pega uma demanda de cada regional. Então, vamos supor que uma regional tem lá um campo de 100 metros quadrados de futebol, que eu tenho que capinar esse plano. Para capinar, eu vou precisar de um equipamento, uma máquina, uma roçadeira. Gasolina. Vou precisar de gasolina, vou precisar de uma pessoa especialista nisso, e de ferramentas, a serrinha, a lima, etc. Então, você dimensiona isso. Existem índices técnicos que você dimensiona. Eu tenho X horas de homem, X horas de equipamento, etc. E esses volumes somados todos, comparados com o que nós dispomos atualmente, há necessidade de um incremento em todos os insumos em torno de 28 milhões. E aí veio a metade? Não veio. Né? Na verdade, esse orçamento foi feito pelo governo anterior e está congelado. Poxa vida! Nós tivemos que gerenciar o negativo. Né? Esse foi o grande desafio do governo Carlinhos esse primeiro ano. Poxa, com déficit. Então déficit. Você, além de engenheiro e secretário, é mágico também? Não, mas a função, eu acho que... Não, você consegue, é criatividade.
Você consegue gerenciar, não está como nós gostaríamos, porque não está 100% atendido, mas dentro do que nós conseguimos fazer, eu acho que nós fizemos bastante, comparando-se os números do ano passado e desse ano. Não ficou devendo então, nada em manutenção. Não. E com serviços que ainda foram multiplicados e sem orçamento. Sem orçamento. Então, parece milagre, Paulo, mas... É um milagre. Não, na forma de gerenciar, a estrutura que estava montada era uma estrutura que estava um pouco desviada do foco de manutenção e conservação. Não é desviada, eu diria complementada com obras. Que coisa. E o foco da SSM não é obras, é conservação. Então, nesse planejamento, nós voltamos a conservação e manutenção. Que coisa. Então, na SSM, bem o estilo do Vale Paraibano, do povo do Vale do Paraíba, se não tem o Zé, vai o Zé mesmo. Vai o Zé, tem que ir, né? Tem que ir, né? É fazer fazendo. Fazendo não tem jeito. Coisa boa. Bom, Nadoni, nós estamos no tempo final. Quantos minutos nós temos para falar ainda de tantas outras? Temos 7 minutos, temos muito tempo ainda. Mas você falou das ações positivas, uma que foi a ressonância, a outra a pintura de fachadas. A questão de lâmpadas, aqui saiu uma matéria, inclusive na Ana Maria Braga, se tem um trabalho sobre lâmpadas fosforescentes, como é que se recolhe essas lâmpadas das ruas? Nós temos isso, nós temos um contrato com uma empresa, e esse contrato é interessante, você joga a lâmpada dentro, ela colhe o vapor de mercúrio, isola o vapor de mercúrio e o restante ela recicla. Nós temos um contrato, então esse destino é um destino tecnicamente adequado, obedecendo às normas. Que coisa interessante, quer dizer, as pessoas que continuam jogando lâmpadas fosforescentes na via pública, em rios, aquilo ali é quebrado, aquele mercúrio entra no lençol freático. Exatamente. E contamina. E contamina. Quer dizer, vocês estão tirando essa contaminação, reciclando a lâmpada. Isso. O pior é que contamina de forma crescente, né? Porque não acaba o mercúrio do organismo, né? Você tem 1 grama, daqui a pouco se injeta mais 1 grama, são 2, ela não é consumida, né? Então isso traz doenças muito graves. Nós recebemos, foi também vanguarda nesse caso, recebemos um certificado da empresa, como a prefeitura primeira a fazer esse contrato e ter esse destino adequado. E acabou virando referência ou não? Acabou. Sempre essa ação ela vai ter, nós não estamos inventando a roda. Na verdade, a exigência da logística reversa, o que é logística reversa? Anteriormente se produzia tudo e se jogava no mundo. O cara que produzia não recolhia o detrito. Daqui a 2 anos, eu não tenho bem essa data, 2, 3 anos, vai ser obrigatório 100% da reversa. Quer dizer, o cara que produz uma caneta, ele vai ter que dar o destino final para o resíduo da caneta. Estava na hora. E com isso o mundo fica limpo. E a SSM já se preparando. Já se preparando. Então, nós tratamos, o que nós fazemos é para o pequeno produtor. Nós temos os PEVs, 11 PEVs na cidade, PEV ponto de entrega voluntária de pequenos volumes de resíduo, até 1 metro cúbico. E aí eles entregam, são pequenos produtores, entregam e nós damos o destino adequado. Agora, a lâmpada, por exemplo, tem gente que produz um grande volume de descarte, aí ela tem que contratar diretamente a empresa e fazer o descarte junto à empresa. Então, nós damos o gesso, a mesma coisa, nós damos um tratamento, o amianto, que são coisas poluidoras. Quer dizer, a SSM tem que cuidar até do descuido dos outros. Com certeza absoluta. Olha, agora, voltando lá no começo que você falou que são 4,5 milhões por ano de resíduos que vocês... de lixo. O custo de lixo jogado na rua para a prefeitura anualmente é 4,5 milhões. Bom, e por conta disso, são quantas mil toneladas? São 60 mil toneladas ano. Por ano. E isso dá 5 mil por mês? Poxa vida. Bom, 5 mil toneladas. Poxa vida. Agora, por conta disso,
toda semana a SSM mantém o catatreco? Como é que funciona? Não só o catatreco. O catatreco é organizado de uma forma... todas as regionais soltam uma equipe para determinado lugar que é planejado anteriormente. Então, e é avisado o pessoal antes do dia e explica a pessoa que horas vai passar e o dia correto que vai passar na sua rua. E eles descartam isso aí. Agora, existe o descarte clandestino. São pessoas que, imagina você, vai em São Paulo, recolhe um lixo desse que é difícil dar destino, e ele vem para uma cidade como São José, descarrega o caminhão dele numa praça ou num lugar meio escondido e vai embora. É esse que a SSM, com a Secretaria de Defesa do Cidadão, estão monitorando e... Com câmeras, multiplicando a fiscalização, que é essa que eu falei para você, sendo agora todos os funcionários da SSM, uma grande maioria, sendo cadastrados para atuar como fiscal. E nós vamos efetivamente fiscalizar muito isso aí. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, uma geladeira velha lá que ela quer jogar fora e descartar e não tem dinheiro, por exemplo, chamar uma caçamba, como que ela faz? Ela guarda? Como que ela fica sabendo quando Não, isso nós avisamos através de panfleto da imprensa e do site da prefeitura, todas as ruas e horário que nós passaremos para recolher esse resíduo. Nesse caso, seria bom ter a colaboração da Câmara Municipal, porque os vereadores que atuam direto no bairro poderiam intensificar essa informação. Mas é sempre um consenso, né? É feito com todas as forças políticas e mais a ação da SSM, que é a prática da coisa. Bom, e quando é que vai passar no campus de São José? Porque eu moro num sobrado lá e eu fui descer com a televisão, ela quebrou. Quebrou mesmo, ela não passou na escada. E eu não sei porque acabei soltando a televisão. Está lá na garagem. Então eu queria saber quando é que vai passar no campus de São José. Posso ver minha agenda lá, porque de cabeça eu não sei, mas eu até aviso. Pode levar também em algum lugar, não pode? Não, pode levar no PEV. No PEV, que é o PEV. Nós temos exatamente. No site da prefeitura tem o endereço, deixa lá no PEV, sem problema nenhum. Funciona todos os dias os PEVs, não é? Inclusive sábado. Bom, e os locais dos PEVs existem no site da prefeitura? Tem no site da prefeitura o endereço de cada PEV, cada região. Bacana. Barão, o que é que nós temos aí para esse ano? Está chegando o Natal, está chegando, nós temos 2 minutos finais. Qual o encerramento desse ano? Quer dizer, a SSM vai virar 24 horas mesmo no Natal e no Ano Novo? Nós nos preparamos e espero que esse ano as chuvas sejam menores e os ventos menores mais ainda, né? Mas sempre dá transtorno. Então, porque é tudo tipo bombeiro, emergência. Você não sabe onde vai acontecer e como vai acontecer. Nós estamos nos preparando desde o começo do ano no preventivo. Então, essas ações onde nós fizemos, por exemplo, um dique de 1,5 km aqui no Residencial Cambuí, que vivia inundado todo ano. Esse ano, com certeza absoluta, eles vão ter um Natal muito feliz. Que maravilha, quer dizer, não vai ter mais enchente. Isso, ali. Então teve ações aí, como teve na Travessa de Ciro Rodrigues, como teve em vários outros pontos da cidade que eram mais críticos. Então, esse ano nós estamos mais tranquilos com relação a isso. Mas sempre o transtorno vai existir. Para finalizar, a mensagem do secretário, do Antônio Carlos Nadoni, a esses cidadãos maravilhosos que são os zeladores, seus parceiros, companheiros. Você disse que teve muita sorte de encontrar uma equipe tão boa na prefeitura que é da SSM. Eu agradeço, porque a dedicação isso é real, é de coração. Eu fiquei surpreso, porque geralmente fala que funcionário público não trabalha, e ao contrário... Lá é o contrário, trabalha até demais. Trabalham muito e são dedicados à cidade. Então, cada aposentadoria de eu faço questão de estar presente e dou uma placa de agradecimento, e eles se emocionam muito, porque aquilo para eles é a vida. Sabe? Então, é uma gratidão que nós temos pelo servidor público. Realmente. Quer dizer, o maior patrimônio da SSM é o próprio funcionário. Eu acho que do mundo é o ser humano. Né? Que maravilha. E nós temos que saber gerenciar as pessoas que trabalham conosco. Né? Bacana. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Clique Jornal, que você tem uma ótima gestão frente à zeladoria do município de São José dos Campos. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço e estou à disposição sempre de você. Obrigado. Shirley, estamos aqui no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, no Clique Jornal, para fazer o encerramento do programa de hoje, né, Shirley? Foi excelente o programa.
Foi bom, né? Foi bom. Esse merece repeteco. Merece, a gente vai repetir hoje à noite, às 23 horas. Bom, então o secretário poderá ouvi-lo às 23 horas no radioct.com, é isso, não é, Shirley? Isso mesmo. radioct.com, às 11 da noite, se o secretário estiver acordado, fica ouvindo o seu bate-papo e tal, fala, poxa, quantas coisas mais eu poderia ter falado, né? E 1 hora foi muito pouco, tenho certeza que muito mais terá. Obrigado. O programa é gostoso, o assunto é bacana, né? Você dirigiu muito bem, então fica tranquilo, né? E foi muito prazeroso. Com amigos fica mais fácil. Com certeza. Obrigado. Eliette, que bom recebê-la aqui, fiquei muito feliz, é muito bom ter um amigo, uma amiga tão especial como você, assessorando na assessoria de imprensa da SSM. Muito obrigado. A apresentação foi do Paulo Silva, a trilha sonora do Tiago Santos, Secretaria de Comunicação e Cultura Vitor Portesani, a minha colega jornalista Shirley Marciano e a presidência do nosso querido Ivanil Elisiário e a vice-presidência do Fernando Moraes. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo clique, até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal.